Olá, gente! Hoje eu tenho um tremendo desafio. Falar do livro Fábulas de Monteiro Lobato não é tarefa fácil. Eu não sei direito por onde começar, eu não sei como explicitar os sentimentos que essa obra me causou. Na realidade, a primeira palavra que me vem quando eu penso nessa obra é um turbilhão de emoções. É um livro que mexeu muito comigo, mas eu diria que na maior parte das vezes não de uma maneira alegre, mas de uma maneira triste, de uma maneira deprimente. E isso não porque o livro seja ruim, muito pelo contrário, o livro é muito bom, mas as reflexões realistas e verdadeiras dessa obra me deram tristeza. Eu acho que essa é a palavra adequada. Mas antes de adentrar no livro Fábulas, eu queria dizer que eu fiz a leitura através desse volume, que pertence à editora Círculo do Livro. É um livro, um exemplar antigo, acredito que da década de 80. O que eu gosto nesse livro são as ilustrações, que são as mesmas dos gibis lá da década de 80, e eu acho muito bacana. Essa coleção de Monteiro Lobato é formada por 15 volumes, porém os 15 volumes trazem os 23 livros da coleção completa de Monteiro Lobato. Por que isso? Porque alguns volumes têm 2 livros num só. Veja que esse tem A Chave do Tamanho e Fábulas. A única tristeza que me dá é, como se tem 2 volumes, a capa acaba sendo de apenas uma das obras. No caso aqui, temos A Chave do Tamanho e Fábulas, mas o desenho se refere à Chave do Tamanho. Então eu não tenho uma cápula do livro Fábulas, como eu encontro nas outras coleções. Mas fora disso, é muito legal a gente, especialmente quem viveu a infância lá nos anos 80, encontrar ilustrações dos quadrinhos dentro da obra. Ilustrações como essa. Olha só o charme dessa Emília. Infelizmente, não é a cor. É tipo um desenho para colorir. Dá até vontade de colorir, mas não vou fazer isso para não estragar o livro. Mas enfim, vamos falar da obra Fábulas. Eu prometo que eu vou tentar... Não é assim, eu vou ser o mais sincero possível. Eu acho que a palavra tentar se refere... Eu vou tentar ser o mais claro possível. A claridade pode ser que eu não consiga, mas a sinceridade vai estar presente nessa questão. Então, o livro Fábulas, ele vai começar com a narrativa de uma fábula muito conhecida, que é a da cigarra e da formiga. No início nós não temos noção de quem está narrando a história, mas com o decorrer nós descobrimos que é a Dona Benta. Dona Benta é que conta a fábula. E as pessoas do sítio, os personagens do sítio, intervêm. Em todos os capítulos nós vamos ter essa sequência. Começa uma narração de uma fábula, aí nós já sabemos que é a Dona Benta, porque é ela que conta todas as fábulas, e Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde, algumas vezes o Visconde, a tia Anastácia, raramente fazem intervenções. E é nessa discussão no final de cada fábula que nós vamos descobrindo as características, as mensagens dessa fábula. A maioria das discussões giram em torno das mensagens, mas existem algumas discussões que fogem um pouquinho do texto da fábula. São discussões que explicam a origem de um ditado popular do tipo Clé com Clé, não, ou melhor, Lé com Lé, Clé com Clé. Então nós temos essa explicação da origem desse ditado,
Lé com Lé vem do ditado, tem a sua origem no leigo com leigo, clérigo com clérigo, ou seja, as pessoas têm que caminhar com seus iguais. Coisas desse tipo. Outras discussões, elas giram em torno do uso da língua. Por que os seres humanos falam assim? Por que os seres humanos muitas vezes não respeitam as normas da gramática? Aí a Dona Benta, a Narizinho, a Emília vão tecendo comentários que vão nos esclarecendo o sentido de tudo. E nós vamos percebendo também o que é uma fábula, a sua estrutura. Geralmente as fábulas ela tem como personagens principais os animais. E esses animais, eles agem como seres humanos. Uma crítica que é feita através dos personagens é que o comportamento dos animais não tem nada a ver com o animal em si. Mas aí a Dona Benta, ela explica que o objetivo não é dar uma explicação sobre o comportamento biológico dos animais, mas ilustrar o comportamento dos seres humanos. Então, é permitido que os animais eles tenham ações diferentes do comportamento real do animal citado naquela história. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que o Fernando logo no início falou que o livro ele é deprimente? Então, por quê? Na maioria das fábulas, tirando essas que eu disse que falam da questão da origem dos ditados, ou do uso da língua portuguesa, essa coisa de fugir um pouco da gramática, a maioria das fábulas falam dos comportamentos humanos. E a conclusão, as maiores conclusões que nós chegamos através dessas fábulas é que, no mundo, quem manda de verdade são os fortes. E quem pode vencer os fortes, de vez em quando, são os astutos. Mas, olha só o negócio. Não importa se são os astutos ou se são os fortes. Não é o correto que vence. Não seriam as boas ações. Quem vence nesse mundo são pessoas que agem de maneira egoísta. Ou seja, os vencedores, eles têm as suas vitórias baseadas em seus próprios interesses. Eles não estão preocupados realmente com o bem da humanidade. Então eu diria que, pelo menos para mim, é um livro propício para tempos de pandemia. Nesse tempo de pandemia, eu nunca tive um contato tão grande com a maldade humana. Ficou muito visível que as pessoas elas não estão muito ligadas no bem do outro, na questão que tem pessoas morrendo, que tem pessoas desempregadas, algumas morrendo de fome, outras morrendo pela doença. Cada um está preocupado consigo mesmo. E é uma constante luta. No tempos de pandemia é um tempo de luta. E essas lutas quem vence? Os fortes ou os mais astutos? E o livro, na maioria das fábulas, trata disso. Vamos lembrar que essa obra foi publicada em 1922. E ela traz fábulas que são bem anteriores. E é triste você constatar que a maldade humana é algo muito antigo. Existem algumas fábulas que são criadas pela Dona Benta. Em outras palavras, criadas por Monteiro Lobato. Lobato que deve ter criado 2 ou 3 fábulas aqui presentes. Mas as demais são fábulas conhecidas de tempos anteriores, que você pode encontrar em outros livros. A diferença é que aqui nós temos o jeito de Monteiro Lobato contar, através da figura da Dona Benta, e as intervenções de Pedrinho, Narizinho e Visconde. São eles que intervêm, são os diálogos deles que enriquecem as fábulas e que nos dão esclarecimentos. E apesar de terem essa característica de realista, essas reflexões verdadeiras,
É muito triste você perceber essas situações humanas, essa maldade. Digamos assim, é uma leitura um tanto pessimista. E, assim, quem gosta de ficar procurando elementos racistas na obra, que parece que agora virou moda, eu diria que só tem uma expressão racista da Emília, num dos contos. E eu percebi algo que me deixou um pouquinho triste. É um racismo, não sei se é racismo ou se é um outro tipo de preconceito, mas ele aparece de forma sutil no olhar da Dona Benta em relação à tia Anastácia. A tia Anastácia fala alguma coisa e a Dona Benta assim não dá muito crédito, dá a impressão assim que a Dona Benta ela fica num distanciamento intelectual, como eu sei a coisa, eu entendo o significado, eu entendo o conceito, mas a pobre da tia Anastácia não entende nada. E isso é feito sem utilizar nenhuma palavra assim grosseira, nenhuma expressão racista. O livro dá a entender, a não ser que eu esteja meio equivocado. Então, lá no seriado dos anos 70, dos anos 80, nós vemos uma Dona Benta e uma tia Anastácia como irmãs. Então, essa visão um pouco fria da Dona Benta, esse preconceito que aparece de forma sutil, me trouxe uma leve tristeza. Mas eu digo uma leve tristeza. A minha maior tristeza realmente foi constatar que a maldade do ser humano, foi horrível. Minha maior tristeza é constatar que a maldade do ser humano, ela não é algo desconhecido. Os seres humanos, eles têm a consciência plena de suas maldades. Elas são expressas através de fábulas ou de outras histórias aí, mas no fundo, me parece que ninguém faz nada de concreto para mudar essa realidade. O que acontece é que realmente o ser humano quer vencer à base da força ou à base da astúcia. Em termos literários, o que eu senti também falta nesse livro seria uma contextualização. Porque o livro já começa, como eu disse, com a narrativa da fábula da cigarra e da formiga. Porém, eu acho que para o livro ficar mais interessante, poderia ter ocorrido uma introdução do tipo: Dona Benta estava em sua sala, reuniu seus netos para contar as suas fábulas, enquanto tia Anastácia estava na cozinha, o Visconde estava em tal lugar. De repente eles poderiam aparecer, sabe? Faltou isso, uma descrição do cenário, em que momento que ela contou. Não, o livro já vai direto na fábula e vai uma sequência de fábulas em todos os capítulos até o final. E é tudo assim, acaba uma fábula, já começa outra, não tem intervalo. E até que chega o final, e isso que eu vou falar não é spoiler, mas tipo, acaba porque o Pedrinho já diz: olha, muita coisa, não aguentamos mais. Existe muita mensagem para a gente digerir. Eu acho que isso também é um dos problemas, porque o excesso de fábulas, mesmo que todas elas falem da maldade humana, todas falam da maldade humana de maneira diferente. Então, até você digerir tudo isso, até fazer uma reflexão, é meio complicado. A coisa fica muito pesada, vai direto. É uma maratona de fábulas. Então, eu penso que faltou uma certa dosagem, uma pausa para a gente refletir. Eu penso que talvez o Monteiro Lobato tenha tentado fazer essas pausas com alguns comentários da Emília, que tiveram a intenção de serem engraçados, mas eu acho que ele não conseguiu muito. Muitos dos comentários da Emília eu achei até deprimentes, sem graça. Digamos que a Emília aqui não é muito agradável. Aliás, eu diria que todos os personagens do Sítio em Si não são agradáveis.
porque, embora eles falem de maneira realistas dos problemas, algumas vezes até parece que eles compactuam com certas coisas, com certos valores, em alguns momentos, fique bem claro, não em todos, tem algumas vezes também que eles se indignam com certas atitudes. Enfim, é um livro que mostra a humanidade. O ser humano traz em si o bem e o mal. É isso o resumo, mas apesar de ter tido essa sensação, essa mistura de alegria e de tristeza, sem sombra de dúvidas, eu recomendo a leitura do livro Fábulas. E mais uma vez eu friso, é uma leitura indicada para esses tempos de pandemia. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!